Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, sei, né? Semana após a avaliação, tá? Mesmo assim, ainda a gente tem aí mais 2 aulas para cumprir o conteúdo, tá? Da disciplina de cálculo de variáveis, tá? Seguindo em mente, a gente vai falar então das integrais triplas, tá? Trabalhar um pouco mais as integrais no conceito aí, então, na questão da integral dupla e integral tripla, tá? E semana que vem, daí a gente tem o conteúdo de otimização de funções, né, problemas de otimização que envolvem questões de derivadas parciais que a gente comentou anteriormente. E depois a gente passa a ter as revisões para a nossa N3. Tá? Então vamos lá, no pré-aula falando sobre integrais triplas. E no momento síncrono a gente vai retomá-las também. Tá? Então, uma integral tripla, tá, gente? Ela é associada, tá, a uma função de 3 variáveis, certo? Muito próximo, tá, às integrais duplas, ou seja, o processo em si é o mesmo, tá? Você vai fazer a integral em um eixo, né, em um parâmetro, a integral no outro parâmetro e posteriormente no outro parâmetro, tá? Representando também a ideia de um determinado volume. Tá? Então as integrais triplas elas também podem ser utilizadas para representar ou calcular um volume em uma dada superfície, numa dada região. Tá? Normalmente, né, nos casos mais simples, essas integrais triplas estão associadas a um lugar de domínio, né, ou chamada caixa retangular. Tá? Então, ao invés de um plano, a gente vai ter uma caixa. Né? Lembra que na integral dupla a gente tinha um retângulo, né? Uma região retangular ou triangular como domínio, e agora nós passamos a ter uma região, então, tridimensional, normalmente representado por uma caixa, onde o domínio então vai ser representado pela letra B, sendo que a variável x ela vai variar os parâmetros A e B, a variável y dos parâmetros C e D, tá? E o parâmetro z ele vai variar de P até Q, tá? Então os intervalos desses parâmetros, tá? Se a gente utilizar o mesmo teorema, né, que é o teorema de Fubini, né, para as integrais triplas, nós vamos ter basicamente, tá, que a integral tripla ela vai estar definida então por integral da integral da integral na região B, né, no nosso domínio B, de f de x, y, z, dv, representando então a relação de um volume, tá? Que vai ser igual à integral de A até B, da integral de C até D, da integral de P até Q da nossa f de x, y, z. Tá? Lembrando que o teorema de Fubini, tá? Ela também pode ser aplicável, tá? Mudando-se as ordens. Né? Então, primeira integral nesse caso em z, segunda integral em y, terceira integral em x. Mas eu posso alterar essa ordem fazendo primeira integral em x, segunda em y, terceira em z. Posso fazer a primeira em x, a segunda em z e a terceira em y, né? Então eu tenho ali 6 ordens diferentes para estar resolvendo essa integral. Diferente, né? Que é o número de combinações possíveis, né? Que a gente pode estar utilizando. Diferente do caso da integral dupla, que nós tínhamos apenas 2 possibilidades, né? Ou dy dx ou dx dy. Tá? Então a gente tem essa certa liberdade para estar resolvendo. O processo de resolução é o mesmo, né? Começamos de internamente e vamos para as integrais mais externas. Tá? Então vamos ver aqui um primeiro exemplo. Tá? Calculemos então a integral tripla definida no domínio B de x ao quadrado e elevado a y mais 3z em relação a dv, onde a nossa caixa, né, o nosso domínio, é formado por 1, 4, 0, 3 e 2, 6. Tá? Então nós vamos ter aqui a integral da integral, certo? De 1 a 4 para a variável x, de 0 a 3 na variável y e de 2 a 6 na variável z. Da nossa expressão, x ao quadrado vezes z elevado a y
mais 3 vezes z dz dy dx. Né? Então a mais interna é em y, a do meio é a mais interna em z, a do meio y e a última, a externa, em x. Tá? O que nós podemos fazer para esta integral, e depois eu vou mostrar uma forma alternativa de estar resolvendo ela. Né? A gente vai usar a propriedade, né, das exponenciais nessa integral, e nós teríamos aqui então integral de 1 até 4, da integral de 0 até 3, da integral de 2 até 6, de x ao quadrado, vezes e elevado a y, vezes e elevado a 3z dz dy dx. Tá? Então, note que eu separei em 3 produtos. Tá? Então, a gente vai resolver a primeira. A primeira integração é a integral da região mais interna. Tá? No caso, é esta integral aqui. Tá? Note que nesta integral x ao quadrado e elevado a y são constantes, porque eu estou trabalhando com a variável z. Tá? Então, eu posso colocá-los fora da integração. Então, x ao quadrado vezes e elevado a y vezes a integral de 2 até 6 de e elevado a 3z dz. Tá? Então, teremos aqui x ao quadrado vezes e elevado a y. Tá? A integral de e elevado a 3z é e elevado a 3z dividido por 3. Isso integrado, então, de 2 até 6. Tá? Então, a nossa primeira integral ela vai retornar o seguinte valor. X ao quadrado vezes e elevado a y vezes, abre parênteses, e elevado a 3 vezes o 6, que é 18, sobre 3, menos e elevado a 2 vezes, 3 vezes 2, que são 6, sobre 3. Tá? A gente chega nesta integração. Tá? Muito bem. Partimos então para a segunda integral. A nossa segunda integral, ela vai ser então definida por a integral de 0 até 3 do resultado da nossa primeira integral. Então, x ao quadrado vezes e elevado a y vezes e elevado a 18 sobre 3 menos e elevado a 6 sobre 3 dy, tá? X ao quadrado e toda essa expressão entre parênteses, ela é constante, então podem ir fora da integração. Então teremos x ao quadrado vezes e elevado a 18 sobre 3 menos e elevado a sexta sobre 3 vezes a integral de 0 até 3 de e elevado a y dy. Tá? Então, essa é a nossa segunda integral. A integral de e elevado a y na variável y é e elevado a y. Tá? Então, a gente vai chegar em x ao quadrado vezes e elevado a 18 sobre 3 menos e elevado a 6 sobre 3 vezes e elevado a y integrado de 0 até 3. Tá? Então, a gente vai ter aqui x ao quadrado vezes e elevado a 18 sobre 3 menos e elevado a 6 sobre 3 vezes e elevado a 3 menos e elevado a 0. Tá? E e elevado a 0 vai ser igual a 1. Tá? E a gente vai para a terceira integral. Tá? Neste caso, a nossa terceira integral ela vai ser definida, então, né, na variável x, nos parâmetros de 1 até 4, e toda esta parte é constante. Tá? Então, a gente pode colocar já tudo isso fora da nossa integração.
tá? E elevado a 18 sobre 3 menos e elevado a 6 sobre 3 vezes e elevado à terceira menos 1 vezes x ao quadrado, integral de x ao quadrado nos parâmetros de 1 até 4. Tá? A integral de x ao quadrado em relação a dx é x ao cubo sobre 3. Tá? Então a gente vai ter aqui e elevado a 18 terços menos e elevado a 6 terços vezes e elevado à terceira menos 1 vezes x ao cubo sobre 3 integrado de 1 até 4. Tá? E por final teremos então e elevado a 18 terços. Lembrando que a gente poderia calcular esses valores, né, jogar na calculadora e ver aproximadamente qual valor seria, tá? Vezes e elevado à terceira menos 1 vezes 4 elevado ao cubo são 64, tá? 64 terços menos 1 elevado ao cubo 1 terço. Tá? Então, no final das contas, o nosso resultado dessa integração vai ser 64 terços menos 1 são 63. Tá? Então, 63 terços vezes e elevado a 18 sobre 3 menos e elevado a sexta sobre 3 vezes e elevado ao cubo menos 1. Tá? Temos aqui a solução. Se quisermos um resultado aproximado, no caso a gente faz esse cálculo na calculadora. Tá? A outra forma de estar resolvendo ela, tá, gente, é usando uma propriedade que é a propriedade do produto. Né? Então, se a gente volta no exemplo que a gente fez, note que a gente pode separá-la num produto de 3 funções, né? Uma função de variável x, uma função de variável y e uma função de variável z, né? Que foi a separação que eu fiz. X ao quadrado é a nossa g de x, e elevado a y é a nossa h de y, e elevado a 3z é a nossa k de z. Tá? Então eu posso estar, né, no caso de um produto, estar realizando uma integral, é o produto de 3 integrais. Isso é válido para um produto de funções, tá, gente? Ou seja, nós poderíamos fazer a integral de 1 até 4 de x ao quadrado vezes a integral de 0 até 3 de e elevado a x, e elevado a y, dy, vezes a integral de 2 até 6 de e elevado a 3z em dz. Tá? No caso, 63 por 3, né, daria 21, né? Poderia simplificar aqui apresentando 21. Tá? Então a gente teria integral de 1 até 4 de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, integrado de 1 até 4, que vai dar 21. Tá? Integral de e elevado a y dy é e elevado a y, integrado de 0 até 3, que é elevado a 3 menos 1. Tá? E a integral de e elevado a 3z é e elevado a 3z sobre 3, calculado de 2 até 6, então e elevado a 18 menos e elevado a 6 sobre 3. Ainda é possível simplificar esse 3 com 21, chegando então a 7 vezes e elevado a 18 menos e elevado a 6, vezes e elevado ao cubo menos 1. Tá? Então, uma segunda forma de estar resolvendo esta mesma integral que nós acabamos de fazer. Tá? Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Eu volto no próximo trazendo mais algumas definições das integrais triplas. Até daqui a pouquinho. Abraço!